Ok, pessoal, olá para você que está acompanhando aí no nosso canal os vídeos de história. A gente agora vai adentrar numa matéria muito pertinente, tanto para o segundo ano do ensino fundamental, como para o oitavo ano ou sétimo, dependendo da instituição. É um assunto muito pertinente, que é Revolução Inglesa. Então hoje nós vamos trazer um panorama geral da Revolução Inglesa. Vamos usar aqui alguns slides como auxílio. Vocês vão acompanhando com calma, com tranquilidade aí no seu aparelho. E a gente vai trazer então esse resumo geral para você acompanhar com a gente, tá? Bom, vamos então aqui começar com o seguinte. Revolução Inglesa foi de fato o primeiro acontecimento na história moderna em que a nobreza perde poder. A gente vai observar daqui a pouco que o pensamento da época em voga era genericamente chamado de absolutismo monárquico. A ideia de que os reis deveriam governar com todo o poder, de forma absoluta, sem contestação, por um direito divino, e que ele deveria fazer isso para evitar o caos social. Então, eram essas as ideias acerca do poder que os reis deveriam ter. E a Revolução Inglesa foi o primeiro acontecimento em que esse poder passa a ser diminuído e, na verdade, esse poder passa a ser tutelado. Porque o grande lance do absolutismo, se você quiser resumir numa frase simples, é que o rei está acima da lei. Na verdade, os limites para o poder dos reis, eles só se encontravam às vezes em questões de costumes e tradições e também nas questões religiosas. Então, se o rei, por exemplo, quisesse combater a igreja, aí ele poderia, de fato, ser questionado, mesmo sendo absolutista. Se ele quebrasse alguma coisa dos costumes das tradições, por exemplo, poligamia, incesto, isso poderia também gerar uma consequência. Mas do ponto de vista legal, da legislação que aquela nação tinha, os reis eles não atentavam muito para ela, porque eles se consideravam acima. Tanto é que Jacques Bossuet, o maior defensor francês do absolutismo, dizia que só Deus pode julgar os atos de um rei. E você vai ver naquela série muito famosa da Netflix, o Tudors, quer dizer, não é da Netflix, mas tinha lá, tiraram agora há pouco, que vai abordar lá as peripécias de Henrique VIII, e vocês vão ver que não tinha limites para aquele rei. O cara fazia o que ele queria e todo mundo tinha que obedecer e acabou-se. Então, de fato, era esse o pensamento absolutista e a Revolução Inglesa vai fazer uma virada. Em vez de o rei estar acima da lei, agora a lei está acima do rei. Agora a lei tutela o rei. Então vai existir agora leis em que não apenas os cidadãos são obrigados a obedecer, mas que os reis também são obrigados a obedecê-las. E por serem obrigados a obedecê-las, eles não podem descumpri-las. E junto a isso veio também a tutela do parlamento. Ou seja, em vez de o rei dominar o parlamento e determinar o que o parlamento deve fazer, todos os atos do rei, após a Revolução Inglesa, deveriam ser chancelados pelo parlamento. O que é o parlamento? Era a Câmara dos Representantes do Povo, de um lado, e a Câmara dos Representantes dos Lords, de outro lado, isso pensando no caso da Inglaterra, tá? Do Reino Unido como um todo. No caso brasileiro, se a gente fizesse comparação grosseira, era como se todos os atos do Bolsonaro, nosso presidente, eles tivessem que passar pelo Congresso para poder funcionar. E a gente sabe que no presidencialismo, tanto brasileiro e americano, principalmente esses dois, os presidentes têm grande liberdade de editar medidas, de tomar iniciativas e tudo mais, ok? Então, o parlamentarismo, ele teria surgido com muita força aí a partir da Revolução Inglesa, como forma de governo na prática, ok? Então, vamos para os slides aqui para a gente adotar, aliás, a usá-los. Vocês vão ver o seguinte, primeiro de tudo, a Inglaterra, nos anos 1640 a 1688, atravessou um período conturbado em virtude de um amplo movimento revolucionário, que destruiu resquícios feudais, levou a burguesia ao poder, eliminando o absolutismo e implantando o liberalismo. Eu não sei também se a Revolução Inglesa implantou o liberalismo,
mas abriu caminho para a Revolução Industrial e, consequentemente, para o liberalismo, ok? Burguesia é uma classe que nós genericamente chamamos que tem a ver com os grandes comerciantes, profissionais liberais, pessoas que têm uma origem não nobre e que mesmo assim detêm um grande poder econômico. Então essa galera com grande poder econômico, mas que não era nobre, genericamente chamada de burguesia e genericamente associada ao comércio, mas não só. Na própria Inglaterra, tinha uma classe chamada gentry, que eram tecnicamente burgueses, mas não eram comerciantes, eles eram produtores rurais. Mas por eles empregaram o trabalho livre, assalariado, e usar a produção para vender no comércio, então eles são considerados burgueses, ok? Então houveram aí dois grandes movimentos revolucionários, a Revolução Puritana, uma guerra de 8 anos, que culminou com a vitória dos puritanos, a derrota da monarquia, a execução do rei Charles I, o Carlos I, e com a implantação da ditadura de Cromwell. Oliver Cromwell, líder da Revolução Inglesa, ele então implanta um governo em que é uma república. Ele não quer ser coroado rei, ele se considera o título de Lord Protector, ou seja, o protetor, né, o Lord Protetor dos ingleses, e ele governa durante cerca de 30 anos, aproximadamente, que não chegou a ser, aliás, não chegou a ser 40 anos completos, foram 30 e poucos anos. Oliver Cromwell, então, durante esse período que a Inglaterra é uma república, ele passa a governar com mão de ferro, de um lado, evitando qualquer oposição política, combatendo duramente os monarquistas que queriam a restauração monarca, e ao mesmo tempo incentivando o comércio, o desenvolvimento naval, o desenvolvimento de navegação. Inclusive ele plantou os atos de navegação, que só poderia ter navio se fosse de bandeira inglesa, ou que pelo menos 2/3 da tripulação fosse de ingleses. E esses atos de navegação deram a briga danada com a Holanda, eles entraram em guerra. Então ele tomou várias ações para estimular o livre comércio, de certa maneira, ok? Até que o filho dele assume, o Richard, não sei inglês não, viu pessoal, tô só enrolando. Então o Richard Cromwell, ele assume o poder, mas não tem o domínio do pai, não tem a habilidade política do pai, e aí a galera restaura a monarquia. Em restaurando a monarquia, alguns caras que assumiram a coroa queriam restaurar o absolutismo, e aí foram combatidos pelo parlamento, que por fim organizou uma negociação com o príncipe holandês, Guilherme de Orange, para poder assumir o trono inglês e assim poder governar os ingleses, porém se submetendo ao Bill of Rights, a Declaração de Direitos da Inglaterra. Então, formalmente, o Guilherme de Orange disse assim, olha, eu assumo o trono, mas eu me submeto a essa Declaração de Direitos. O que na prática fez com que o rei se submetesse ao parlamento. E aí criou-se a primeira monarquia constitucional do mundo, com o famoso princípio, o rei reina, mas não governa. Ou seja, ele é a figura de unidade, ele é a figura nacional, mas na prática o poder dele é bastante limitado, ok? Vamos lá então, o que se entende por Revolução Burguesa foi justamente porque a Revolução Inglesa é considerada por muitos estudiosos uma revolução burguesa. Embora os marxistas mesmo não vão dizer que a Revolução Inglesa foi burguesa no sentido pleno. Por que a Revolução Inglesa não foi burguesa no sentido pleno? Porque ela manteve a monarquia e manteve a nobreza, ok? Então, nesse sentido, foi uma revolução burguesa pela metade. Tanto é que há um grande debate na historiografia entre o Edward Palmer Thompson e o Perry Anderson, porque Perry Anderson dizia que a Revolução Inglesa foi uma coisa mal feita, não teve uma participação burguesa boa, a burguesia foi conivente com a nobreza e tal, e que o metodismo, aí o John Wesley, até John Wesley entra na jogada, né? Impediu uma revolução burguesa plena que só houve na França. E aí o Edward Palmer Thompson escreve lá o famoso Peculiaridade dos Ingleses,
E ele é um artigo, mas um artigo de mais de 100 páginas, na verdade, um artigo gigante. E ele escreve dizendo, olha, não existe modelo de revolução burguesa. Esse modelo de... E ele sendo marxista também, né? O próprio Thompson. Olha, não existe um modelo de revolução burguesa. A revolução inglesa, embora ela tenha mantido a nobreza, embora não tenha extinguido a monarquia de forma definitiva, ela pode ser considerada uma revolução burguesa porque foi essa classe que passou a dominar a cena política e econômica do Reino Unido desde então. Então a gente não tem que procurar modelo na França para dizer e ficar maculando ou prejudicando ou se até maldizendo porque os ingleses não chegaram aí tão longe. Porque vocês sabem que a Revolução Burguesa, ou francesa, também foi a Revolução Burguesa, houve queda da nobreza, extinção da nobreza, nobres foram exterminados, os privilégios da nobreza foram abolidos e houve ali de fato a extinção da monarquia. Depois ela voltou, né, na Revolução Francesa, ela ainda voltou um pouco mais adiante, mas ela é definitivamente sepultada após Napoleão III para nunca mais aparecer. Então, de fato, vocês vão observar que é uma revolução burguesa sim, porque foi essa classe que liderou os grandes comerciantes das cities e das towns, bem como também a gentry, esses fazendeiros que tinham todo esse sistema de trabalho diferenciado. Então nós podemos dizer sim que foram. Muito embora, para a maioria dos historiadores saudosistas, eles acham que a Revolução Francesa foi aquela coisa linda, maravilhosa, e você vai ver que não foi essa coisa linda, maravilhosa não. Foram 400 mil cabeças que rolaram em pouco mais de 3 anos de governo. E na Revolução Inglesa não houve um derramamento de sangue tão grande, né? Não estou comparando desgraça com desgraça, tá? Só estou dando as informações. Bom, a Inglaterra dos Tudors, os Tudors, eles assumem o poder após a chamada Guerra das Duas Rosas, em que as casas nobres de Lancaster e York entraram num grande conflito pelo domínio do trono inglês, e esse domínio culmina com a coroação de Henrique VII. No slide aí tem um errinho, ele botou Henrique XVII, mas é Henrique VII. E Henrique VII, ele então é de uma dessas famílias, e Elizabeth, ou Isabel, que é a versão latina de Elizabeth, eles então se casam. Eu não sei qual dos dois era Lancaster e qual dos dois era York. Depois vocês podem pesquisar. Então eles assumem o poder, ok? E por fim, você então tem o fim da dinastia Stuart, que é justamente os caras que passam a governar a Inglaterra após o fim da dinastia Tudor, que foi uma dinastia curta, porque eles são descendentes dos Lancaster e dos York. Você vai ter Henrique VII, Henrique VIII, Mary I, né, Mary I, e por fim a Betinha, Elizabeth I. Na verdade, entre eles tem ainda o Edward VII, mas o Edward, o Dudu, o vulgo Dudu, ele governou por apenas 7 anos. Então vamos refazer a linhagem. Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VII, Mary I e Elizabeth I, ok? Então misturando aqui pronúncia inglesa, pronúncia brasileira, pronúncia americana, vocês não vão ficar com raiva não, tá? Bom, então o absolutismo inglês tinha algumas peculiaridades, ou seja, já não tinha esse poder todo, não era um poder tão absoluto como se esperava, mas que de qualquer maneira essa foi a chamada Inglaterra dos Tudors, ok? Com Elizabeth I morrendo sem deixar filhos, a famosa Rainha Virgem, os aparentados dos Tudor, os Stuart, eles governam por mais algumas décadas até serem derrubadas pela Revolução Inglesa, ok? Bom, houveram grandes mudanças, principalmente a partir do Henrique VIII. Você vai ter a criação de uma manufatura doméstica, o famoso sistema Putting Out. O Putting Out System é mais ou menos como se fosse o sistema de facção, de costura. Não sei se vocês já viram, né? Quando as mulheres costuram em casa e dão para ele costura a calcinha e dá para o cara vender. O cara dá os panos, as meninas costuram e depois pega as calcinhas feitas para vender e paga aquelas costureiras.
Só que as costureiras não são deles, as máquinas são das costureiras, o lugar é das costureiras, ele apenas contrata, ele subcontrata as costureiras para fazer. Então é o famoso putting out system, ok? Então esse sistema passou a existir já na Inglaterra dos Tudors. Existiam também os grandes incentivos ao comércio, à construção naval, à construção de colônias na América do Norte, incentivado pela Rainha Elizabeth e continuada pelos Tudors. O primeiro navio a vir para a América do Norte dos ingleses foi o Mayflower. Eu não me lembro o ano exatamente, se foi 1609, 1610. Você depois pesquisa e me corrijam, tá? E de fato, você tem um desenvolvimento da produção agrícola, um desenvolvimento da manufatura e o desenvolvimento do comércio, ok? Para poder manter essa expansão econômica, são criadas políticas de cercamentos, que nada mais eram do que uma espécie de lei de terras da Inglaterra. Como é que funcionava? Toda terra tinha que ter um dono. Toda terra tinha que ter um proprietário. Toda terra tinha que ter uma cerca delimitadora. Então aquelas terras comunais que a gente viu lá na Idade Média, que as pessoas compartilhavam, as pessoas usavam, aquela coisa linda, maravilhosa, acabou-se. Então, por conta disso, esses cercamentos fizeram com que milhares de camponeses pobres que viviam nas terras comunais, que nem era terra de nobre, era tipo uma terra devoluta, uma terra que não tinha dono. Então, ou que tinha dono, mas o dono permitia que as pessoas ali vivessem. Então, elas passaram a ser cercadas e acabou causando ali fome, miséria, êxodo rural, muita gente vindo para as cidades. E foi, de fato, do ponto de vista social, foi uma calamidade para a população mais pobre. Porque ali, ou ela se sujeitava a trabalhar para a gentry, por salários bem michurucas, ou elas iam para as cidades atrás de empregos das manufaturas, ok? Então, houve aí uma mudança muito grande. Tem um paralelozinho com a Lei de Terras do Brasil, de 1850, porque também na Lei de Terras foi determinado que toda terra tinha que ter um dono, os ricos chegavam nos cartórios, faziam documento em nome das terras dos pobres e botavam os pobres para correr. Por isso que o fenômeno da seca também vai ser um grande problema mais adiante, porque não havia mais terra comum, terra abandonada assim para a galera poder viver, ok? Bom, surgiram os novos grupos sociais, já falei várias vezes sobre eles. Você tem no meio rural a nobreza tradicional, a gentry, que seriam esses caras que tecnicamente são chamados burgueses, outros chamam de pequena nobreza, outros chamam de agricultores capitalistas. É uma incógnita assim, você não consegue classificar muito bem essa gentry. Mas a gentry surgiu justamente no contexto dos cercamentos, em que alguns caras conseguiram o domínio das terras para botá-las para produção e venda, pagando trabalho assalariado. E não mais como no antigo sistema feudal, em que a galera tinha que fazer aquela negociação, em que o cara era preso à terra, não podia sair daquela terra, e que tinha que ficar com a terra dele e produzir para sobreviver, e depois trabalhar na terra do senhor. Então, isso aí acabou-se com a ascensão da burguesia. Você tinha os yeomen, que eram pequenos e médios proprietários rurais, os arrendatários, aqueles que financiavam a produção agrícola, mesmo não sendo dono de terra, e você tinha também os jornaleiros, que eram os primeiros trabalhadores assalariados do campo. Então você tem todas essas novas classes surgindo aí no contexto da Revolução Inglesa, tá? Já no meio urbano, você tem a chamada burguesia mercantil. Esses eram burgueses plenos nesse sentido. Os caras trabalhavam com grande comércio de grande porte. Inclusive em Portugal eles eram chamados comerciantes de grosso trato. Os caras que trabalhavam mesmo com grandes quantidades de produtos, de mercadorias. Os setores da gentry ainda também, que, como eu digo a vocês, tem uma classificação meio polêmica, que eles eram também, uma parte deles, associados à manufatura. Ou seja, tinha pessoa da gentry que produzia e também fabricava. E a chamada também burguesia manufatureira, que era mais conectados às oficinas de produção, principalmente tecidos de lã e por aí vai, ok? Bem como também os jornaleiros, que eram os trabalhadores da cidade, os, digamos assim, comparação grosseira, os carteira assinada, ok? Embora eles trabalhavam aí um dia de trabalho,
em alguns contextos chegava a receber 25 centavos de libra esterlina, que na Inglaterra, né, no Reino Unido como um todo hoje, eles não adotam o euro, vocês sabem, né? Eles adotam a libra esterlina, ou em inglês pounds, the pound. Então, 1 pound tem 99 pence. Pence é o centavo da libra esterlina, ok? Então, alguns deles chegavam a receber 25 centavos por dia de trabalho. Era só para não morrer de fome mesmo, tá? Então, nas periferias tinham as indústrias domésticas e que os trabalhadores muitas vezes eram donos dos instrumentos de trabalho e algumas vezes contratavam outras pessoas, ok? Então, tá havendo grandes mudanças aí na Inglaterra, tá? O governo dos Stuarts, a Revolução Puritana, os Stuarts, eles começam a se apropriar desse desenvolvimento que estava havendo naquele país na forma de impostos. E aí você tem o James I, alguns chamam Jaime I, outros chamam Tiago I. Eu preferia chamar por James mesmo, porque é um nome que tem 3 significados. Aliás, tem 3 maneiras diferentes de você traduzir. Então, o James iniciou essa exploração financeira dessas classes enriquecidas. O Charles I continuou também com essa política e ele chegou a instituir o chamado ship money. Ship, vocês sabem que é barco em inglês, né? Não confunda com ship. Ship é ovelha. Ship, navio. E chip, batata frita, tá? Uma aulinha de inglês básica aí, professora Juliana me ajudando. Ok? E não confunda com shit, que é outra conversa. Então, o ship money era um imposto pago pelas cidades portuárias. Toda cidade que tinha porto tinha que pagar esse imposto para o governo. E aí essas classes enriquecidas ficaram muito apurrinhadas. Eles consideraram isso uma usurpação de dinheiro, uma apropriação indébita. E isso gerou já muita revolta. Para continuar a confusão ainda, o que aconteceu? O Carlos I, ele chegou a cobrar o ship money de todas as cidades, inclusive daquelas que não tinham porto. E aí, meu amigo, deu uma confusão muito grande, deu de fato assim uma revolta popular muito grande, mas não só popular, principalmente da galera que estava enriquecendo, pessoal da gentry, pessoal da burguesia mercantil, os yeomen, todo mundo ali já se indignando com essa atitude do governo. Ele tentou ainda dissolver o parlamento, mas esse novo parlamento que surgiu também continuou contra essa cobrança exagerada de impostos, o que foi então necessário para ele fazer uma imposição e uma cobrança ainda mais exagerada de impostos. Ele tinha interesse de fazer guerra contra os escoceses, tinha interesse de fazer guerra contra os irlandeses, e o parlamento não queria autorizar. O parlamento estava muito preocupado em o governo inglês estar desperdiçando dinheiro com guerras que não iam melhorar a situação comercial, pelo contrário, iam piorar. No contexto de guerra desse, as pessoas não iam querer comprar produtos ingleses, então para eles era muito complicado fazer uma coisa dessa. Até que, então, o governo organizou um exército, o exército da nobreza, da alta nobreza, a galera que realmente ainda vivia naquele estilo medieval, com grandes terras, com heranças e tudo mais, e se inicia a Guerra Civil, ok? Nessa Guerra Civil, você tem a luta entre essas duas facções, o rei versus parlamento, mas nessa Guerra Civil, quem vence realmente é o parlamento, após alguns anos, ok? Alguns anos de combates, o parlamento reorganiza o seu exército, reorganiza as suas patentes militares, começa a colocar no New Model Army, que o Cromwell criou, em que só poderia assumir as patentes não quem era mais rico, não quem era mais bonito, não quem era mais nobre, e sim quem era mais competente, e fez com que o exército do parlamento fosse muito mais eficiente do que o exército da nobreza, que ainda era naquelas tradições antigas de cavalaria. Então, finalmente, eles são derrotados. Quando Oliver Cromwell assume o poder, ocorre a execução do rei Carlos I, executado em praça pública. Ele se declara o protetor da igreja, ou protetor do Estado,
E ele então procura combater as tradições católicas do anglicanismo, que era a religião oficial da Inglaterra. E procura trazer mais o puritanismo, ok? E o puritanismo é, na verdade, um calvinismo à moda inglesa. Então, os puritanos, eles assim se chamavam. Na verdade, eu nem sei se eles se chamavam ou se as pessoas criticando eles chamavam de puritanos, mas eles tinham a preocupação, de fato, de manter, de seguir a Bíblia como ela é e seguir a doutrina dos reformadores, principalmente João Calvino. Então, muitos puritanos eram grandes comerciantes, eram burgueses, eram gentry, então a coisa pegou de vez. Era uma galera que tinha muito dinheiro, tinha um ideal de uma religião diferente da religião do rei, que era o anglicanismo, e de muitos nobres, que era o catolicismo, e aí virou uma guerra político-religiosa, ok? Então, de fato, passou a ter a proclamação da República, em que Cromwell assume o poder. Vão surgir facções ainda mais radicais do que a facção do Cromwell, como os Levelers e os Diggers. Os Levelers diziam que não era para ter rico nem pobre, era para ter todo mundo igual. Daí nivelar, né? Colocar todos do mesmo nível, não ter rico nem pobre. Uma espécie de igualitarismo social. E os Diggers, os cavadores, eles eram os caras que procuravam algumas terras e começavam a cavá-las como se fosse uma espécie de protesto, querendo que houvesse mais terras para as pessoas pobres trabalharem. E aí Cromwell teve muita dor de cabeça com esse povo. Ele dizia que tinha mais raiva dos Levelers e dos Diggers do que da tradicional nobreza. Criou os atos de navegação, como eu já disse para vocês, em que os navios tinham que ser agora de bandeira inglesa, ou com 2/3 da tripulação inglesa, e que eles ganham a guerra contra a Holanda para poder implementar esses atos de navegação. E, de fato, ele aumenta ainda mais os cercamentos e aumenta ainda mais tanto a quantidade de trabalhadores pobres do campo como de trabalhadores pobres da cidade. E aí o Cromwell, ele morre, o filho dele não tem o poder de domínio do pai. O parlamento entra também num consenso de que é melhor restaurar a monarquia e eles convocam então o Carlos II para tomar o trono. Mas tanto Carlos II como James II, eles queriam de alguma maneira restaurar o absolutismo. E por conta disso, houveram uma série de desentendimentos entre eles. E todos dois foram depostos depois. Porém, para se evitar uma nova guerra civil, houve então a convocação do Guilherme de Orange para poder assumir o poder e assim se tornar o monarca inglês, ok? A gente chama Revolução Gloriosa, mas é revolução só porque eles encontraram finalmente o rei que obedecesse à Constituição, à Declaração de Direitos. Mas ao pé da letra não foi uma revolução porque, de fato, não houve uma deposição permanente da monarquia. Por isso dá tanta polêmica, né? A Revolução Inglesa como um todo e principalmente a Revolução Gloriosa. Por que ela é chamada gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue. Foi um acordo que os ingleses encontraram entre si, ok? E aí foi em 1688, e a Inglaterra, a partir de 1688, toma um novo rumo político. A partir daí, como diz o slide, o sistema parlamentarista de governo começou a existir. O poder executivo não é exercido pelo rei, e sim pelo primeiro-ministro, que depende sempre da aprovação da maioria do parlamento. E hoje é o sistema de governo predominante na Europa. O sistema de governo predominante na Europa é Espanha, Portugal, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, própria Rússia. Eles adotam muito o sistema de parlamentarismo, em que o presidente ele é uma figura de consenso, ou o rei é uma figura de consenso, mas quem governa na prática é o primeiro-ministro com respaldo do parlamento. Então eu quero agradecer a atenção de vocês. Forte abraço, tá? Vocês possam aproveitar as aulas e façam os exercícios, tá bom?